Essa semana vai ser comemorado o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Para evitá-los é necessário a união de empregadores e funcionários. Casos sobre trabalhadores que se acidentam durante suas atividades profissionais ainda são comuns no Brasil e muitas vezes resultam em incapacidade permanente e mortes. Para manter um ambiente seguro no trabalho, a cautela deve ser redobrada dos dois lados. Além das normas de proteção, também é importante o diálogo. Trabalhadores e patrões devem entrar em acordo sobre medidas, muitas vezes pequenas, que podem fazer a diferença. Nos casos em que as condições de segurança não estão garantidas, os trabalhadores podem fazer denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho. De acordo com a lei, também são considerados como acidente de trabalho as ocorrências no trajeto entre a casa e a empresa, assim como as doenças adquiridas devido ao excesso do trabalho, como tendinite, por exemplo. Para garantir os direitos, é importante ficar atento ao prazo. Todo acidente de trabalho deve ser comunicado ao órgão regional de fiscalização, no máximo 10 dias após a ocorrência. As instituições de defesa que também garantem o direito do trabalhador estão reunidos nessa semana. E aqui no estúdio a gente recebe Luiz André Vilela, que é presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, da primeira região. Muito bom dia, doutor André. Bom dia, Luciano. Bom dia, Raquel. Bem? Doutor André, a realidade brasileira ainda é de que as grandes empresas, as grandes corporações, elas já entenderam a necessidade de investir em segurança, mas a gente ainda vive as empresas de médio e pequeno porte ainda que não entenderam o custo-benefício, que a relação custo-benefício de não se investir em segurança não vale a pena? Na verdade, Luciano, a gente tem uma questão que a gente pode analisar pelo tamanho da empresa, em que normalmente você, pelo tamanho, pela quantidade de empregados, tem uma tendência a ter um grande número de acidentes. Embora, na verdade, as grandes empresas sejam as que mais atuem no combate, né? E as pequenas empresas, elas proporcionalmente têm um reflexo menor dentro do quadro geral, mas isso não impede também que a gente, analisando, por exemplo, a estrutura da empresa, identifique um grande índice de acidente. Então, na verdade, o que depende é da área de atuação, a questão da conscientização dos próprios empregadores, a questão da conscientização dos trabalhadores, dos sindicatos, de todos os envolvidos nesse processo. Os números no Brasil realmente são alarmantes. Em 2009, que são os últimos dados que nós temos pela Previdência Social, nós tivemos 723 mil casos notificados de acidentes do trabalho, das mais diversas espécies, né? Porque a gente identifica o acidente de trabalho sempre imaginando aquele, por exemplo, empregado que sofre acidente físico, mas nós temos acidentes de outras naturezas, como foi colocado na reportagem. Hoje, com o próprio acidente da passarela ali na Avenida Brasil, se os dois feridos são trabalhadores que estavam se deslocando de casa para o trabalho, isso é caracterizado como um acidente de trabalho. Doutor André, o senhor está falando das notificações, eu queria saber se ainda há muitos casos de acidentes e doenças no trabalho não notificados pelas empresas. Bom dia para o senhor. Bom dia. Lamentavelmente, nós temos um índice muito grande de informalidade, né? E mesmo na formalidade, nós temos um índice muito grande de não notificação. É muito elevado o caso de não notificação. Na notificação, inclusive, a gente tem que esclarecer o seguinte: a obrigação principal é do empregador de comunicar, de emitir a CAT, fazendo a comunicação do acidente de trabalho. Mas isso não impede que o médico do hospital que vem atender esse trabalhador faça a comunicação e, em último caso, também uma das hipóteses é o próprio sindicato dos trabalhadores fazer a comunicação, emitindo a CAT. Agora, doutor André, como o Luciano falou, algumas empresas não têm essa visão de quão necessário é essa questão da segurança, quão necessária é essa questão da segurança no trabalho. Agora, a culpa também, vamos dizer assim, não pode ser um pouco dos funcionários, que muitas vezes não levam a sério essas pequenas dicas de segurança que podem ser fundamentais para a própria preservação da vida dele. Quer dizer, tem que haver um equilíbrio aí também entre o que a empresa oferece e a conscientização do funcionário, né? Tem que haver um equilíbrio, o processo de conscientização é fundamental. Agora, a gente tem que tomar cuidado com a expressão culpa. Culpa entre aspas, vamos dizer porque, assim, na verdade, o que costuma acontecer? É muito prático para o empregador querer transferir a culpa. Ele simplesmente entrega o EPI, o equipamento de proteção individual, para o funcionário e acha que resolveu a parte dele. Na verdade, nós temos a obrigação legal do empregador. E mais do que obrigação legal, a gente tem que pensar, lamentavelmente, vamos pensar de um jeito bem pragmático e objetivo. O trabalhador é mão de obra, é um elemento no processo de produção.
redução, ele representa dinheiro, ele representa tempo para o empresário. Então o empresário tem que estar atento com esse processo e tem que tomar conta dessa mão de obra. O bem maior que existe numa empresa é o próprio trabalhador. Então a própria legislação estabelece que se o empregado não cumprir as normas que o empregador lhe transmitiu sobre acidente do trabalho, tá? O empregador pode dispensá-lo, inclusive, com justa causa. Então, por que a gente costuma falar que, na verdade, o empregador tem uma culpa objetiva, ele tem a responsabilidade primeira sempre, porque cabe a ele cobrar do empregado a utilização dos equipamentos e atenção no serviço. Doutor André, como um acidente de trabalho é investigado e o que deve ser feito quando a investigação revela erro humano? Bom, na verdade, o que acontece? A partir do acidente em si, nós temos vários desdobramentos. O acidente tem o processo dentro da Previdência Social, quando ele é colocado em benefício, aí ele é submetido a perícias, uma série de investigações. Eventualmente, isso pode dar origem a processo trabalhista, onde nós vamos discutir também a causa, né? Se o acidente realmente está relacionado com o trabalho, aí a gente entra na clássica discussão do nexo causal. Isso é muito importante quando nós temos os casos de DORT, né, que são as antigas LER, onde a gente tem os casos de tendinites, problemas musculares, aonde você vai ter que identificar o próprio nexo de causalidade. A partir daí do desdobramento, a gente vai ver o que isso representou na vida do trabalhador, quanto ele teve de perda de capacidade, e isso vai representar, eventualmente, uma indenização. Além disso, isso em paralelo, nós temos o próprio Ministério do Trabalho fazendo as investigações, isso diárias administrativas, que eles fazem de fiscalização, tá? Todas as empresas, elas têm que fornecer, existem normas específicas da legislação que determinam que as empresas têm que ter laudo de ambiente de trabalho, conforme o tamanho da empresa e o risco. As empresas são divididas em 4 níveis de risco. Conforme o risco da empresa, ela tem que ter desde um simples técnico de acidente de trabalho até um quadro completo com médico, engenheiro, enfermeiro de trabalho, com esse número aumentando conforme o número de empregados. Então, tem toda uma codificação para evitar a ocorrência e, no acontecimento do acidente, para investigar as causas, para eventual fiscalização, multa administrativa e todo um desdobramento. Doutor André, é claro que durante essa semana todas essas instituições envolvidas na discussão vão estar reunidas. E como é que é traçado o plano para o próximo ano e o plano também a longo prazo? Porque a gente sabe, por exemplo, em um aspecto específico, um exemplo bem específico, a construção civil é um dos grandes focos de acidentes de trabalho no país. E as regiões vão ser tratadas de que forma? As regiões onde esse setor está em pleno vapor, por exemplo, Centro-Oeste, Mato Grosso, se eu não me engano, nos últimos 3 anos foram 550 só no setor da construção civil. Existe um trabalho de parceria entre essas instituições direcionadas geograficamente no país? O que acontece? Na verdade, primeiro, a construção civil, ela, por causa do desenvolvimento econômico que nós estamos tendo, ela está sobressaindo, porque passou a ter mais atividade, obviamente, se aumenta o risco, aumenta a possibilidade de acidente. Esses estados que você mencionou são estados que também estão em grande processo de crescimento, então por isso aparecem em maior número, embora não queira dizer que nos outros estados tenha havido redução. Em termos proporcionais, o nível é ainda muito elevado. Nós temos, na verdade, o que aconteceu? A Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, aqui no Rio de Janeiro, junto com o próprio Tribunal do Trabalho, a Secretaria de Trabalho e Renda do Estado, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, nessa quarta-feira, que é o dia do combate à prevenção, da prevenção e combate ao acidente de trabalho, nós estamos assinando um protocolo de intenções para as ações conjuntas que essas entidades vão começar a fazer no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Isso é um tipo de atividade que, inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho lançou esse ano a campanha nacional para a prevenção do acidente, exatamente para a gente tentar conscientizar e diminuir o número de acidentes de trabalho em todo o país. Isso envolve todos esses parceiros na área do trabalho de fiscalização que eu mencionei. Os juízes do trabalho estão empenhados nesse processo, partindo para uma conscientização, porque o que se imagina é o juiz só julgando. O juiz, hoje em dia, ele tem uma participação diferenciada, ele vai na sociedade, participa, comunica, para partir para um processo de prevenção. O que precisamos fazer no Brasil, na verdade, nesse campo, não é só condenar em indenizações, só pensar no que aconteceu depois. É partir para um processo de cultura e prevenção. Doutor André, a Raquel falou da resistência de alguns funcionários nesses programas de prevenção, né? Eu queria saber a resistência das empresas. Algumas empresas ainda resistem a implementar um programa de prevenção de acidentes para os seus funcionários. Qual é o maior impedimento para a implementação de um programa desse tipo, um programa de prevenção? O custo?
Raquel, na verdade, hoje em dia é mínimo o termo a situação de empresa resistindo. Por quê? Porque até para poder funcionar, qualquer empresa, qualquer atividade empresária hoje precisa de um laudo ambiental do trabalho. Então, ela não precisa ter dentro do quadro dela um médico ou um engenheiro, mas ela tem que ter o contrato de alguém que dê um atestado de que aquele ambiente é salubre, não traz risco. Então, por causa desse cumprimento da legislação, as empresas estão bem mais conscientizadas disso. Não quer dizer, óbvio, que não existam situações que fujam disso do padrão, mas aí são situações excepcionais. Em termos de custo, o que isso representa para a empresa? O custo de implementação desse processo, o custo inicial dessa abordagem de prevenção, ele, na verdade, é mínimo para o que representa no futuro. Por quê? Porque um acidente de trabalho representa um desgaste do ponto de vista estrutural, porque ele tem que tirar aquele empregado e colocar um outro para substituí-lo. Depois, quando esse empregado tem alta do INSS e volta a trabalhar, ele tem 1 ano de garantia no emprego, ele não pode ser demitido. Tá? Além disso, nós temos o seguinte, a imagem da empresa. Conforme o tipo de acidente, a imagem da empresa pode sair muito mais arranhada do que o custo que ele teria em montar a estrutura. Então, o custo não é caro. Tá? Então, na verdade, a gente só tem um problema de conscientização mesmo, e as empresas têm que ser conscientizadas disso. Sem dúvida, porque uma indústria, uma empresa sadia, sem acidentes, essa questão é um grande cartão de visitas, a gente pode dizer assim, para as empresas, uma empresa que consegue manter seus funcionários ali trabalhando de uma maneira saudável. Na construção civil, desculpa, Raquel, existem diversas empresas que fazem exatamente a propaganda de quanto tempo não tem acidente na obra. Muito obrigada pela sua participação, doutor André Vilela, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Primeira Região. Bom dia, muito obrigada. Prazer foi meu, bom dia para vocês. Bom dia.